Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Retória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre direito, procuradoria, relações, Estado, município, administração e seus entraves, peculiaridades, deveres, segurança jurídica. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é advogado com especialização em Direito do Estado e de Administração Hospitalar, ex-procurador-geral de Glorinha e de Porto Alegre, com passagens pela Casa Civil Estadual, Gabinete da Reforma Agrária e Cooperativismo, Câmara Municipal de Porto Alegre, IPCLIC, Abraue, Hospital de Clínicas e Caixa Econômica Estadual. Bem-vindo ao programa, doutor João Batista Link Figueira. Muito bem, muito obrigado. Essas passagens todas só demonstram o fator idade mais do que competência, né, meu caríssimo e minha caríssima. João, posso te chamar assim? Com certeza, prefiro. Queria começar perguntando, né, qual é o papel de uma procuradoria municipal no funcionamento de uma administração pública? Né? Olha, na minha visão, ela é essencial. Eu acho que nenhum gestor público, nenhuma administração pode ou deve, pode, né? Sim. Porque as coisas acontecem, mas no terreno do dever, pode prescindir de uma boa advocacia pública, né? De uma boa procuradoria. Começamos que o compromisso primeiro dela, antes de qualquer coisa, é uma atuação de Estado, ela é uma carreira de Estado, o advogado e o procurador municipal ou do Estado, da República. Então, assim, ele está cingido com esse comprometimento. Agora, ao mesmo tempo, isso não tira dele o dever, entendo eu, do advogado público, de ser um facilitador para a implementação de boas políticas de governo, daquilo que não fere, que não a questão da própria legalidade. Então, assim, é ele que vai dar a sustentação, é ele que vai dar a segurança jurídica para que o gestor possa implementar todos os seus projetos. E eu não vejo no horizonte, com esses mais de 40 anos que a gente vive na administração pública, qualquer gestor não se utilizar ou não valorizar uma procuradoria, salvo se tem algum viés ditatorial ou um viés sem muita preocupação com o seu futuro, inclusive. Né? Porque, antes de qualquer coisa, também a gente tem que entender que esse comprometimento do advogado público, ele também tem esse compromisso por ser carreira de Estado com a própria sociedade. Então, ele tem que se aplicar, ele tem que bem servir, tem que bem atender. Né? Então, eu vejo isso, tanto que é uma das carreiras, um dos cargos que eu tenho muito orgulho de ter ocupado, foi de ter sido durante praticamente 10 anos, os 3 primeiros como procurador-geral adjunto e os 7 últimos como procurador-geral, ou seja, são 10 anos à frente da Procuradoria-Geral de Porto Alegre. Algo que me orgulha muito, uma procuradoria que vai fazer 100 anos agora. Né? E na passagem, tanto por eu acreditar nessa questão da advocacia pública, que eu me empenhei ao máximo, claro, com toda a força inicial do prefeito José Fogaça, na época, que é um idealista, um visionário nas questões da coisa pública, de criar a própria lei orgânica, que não existia, de unificar as carreiras. Né? Então, eu acho que foi um avanço, inclusive com criação de corregedoria dentro da própria Procuradoria de Porto Alegre. Então, ali foi... Eu realmente me sinto... Eu consegui dar vazão no que eu creio. Né? E, claro, peguei um quadro extremamente competente, comprometido, né? Mesmo eu não sendo de carreira deles, tendo entrado, eu consegui atuar de uma maneira para deixar um legado dentro da própria Procuradoria, por acreditar, não nas pessoas, mas por acreditar no papel que essas pessoas desempenham frente a uma administração pública e o seu compromisso frente à sociedade. E aí, por outro lado, agora, atividade recente, terminou dia 31 de dezembro, já aposentado, eu tive o privilégio de ser convidado a
a ser procurador-geral de uma cidade de 7.500 habitantes, né? Então, que não tinha nem... Só com servidores que não eram nem de carreira, e se conseguir, pelo menos, deixar com um advogado concursado. E foi um desafio, porque as coisas, elas guardando as devidas proporções, uma procuradoria pequena te faz até trabalhar muito mais, né, no dia a dia. Sim. E a importância, às vezes, de um procurador-geral é ele pensar de uma forma, e eu acho isso melhor, eu me sinto mais à vontade fazendo uma macro-gestão do que micro. Mas foi bom, porque foi uma experiência também gratificante. Eu sou um apaixonado pela advocacia pública e um defensor muito forte dela, mesmo não tendo sido um procurador de carreira. Mas eu sei que eu deixei o legado nesse sentido por onde eu passei. Seja na Procuradoria da Caixa, então Caixa Estadual, nas secretarias de estados que a gente teve. Então, eu realmente acredito e muito nisso aí, Sérgio. Quais são as demandas mais comuns que a Procuradoria enfrenta? Olha, uma Procuradoria, ela em tese enfrenta tudo. Tudo que chega ela tem que enfrentar, eu acho. Porque além das demandas, digamos assim, as provocações judiciais, que seria o típico do que tu imagina, do que um grande escritório de advocacia faria, assim como ela é a porta de entrada das questões judiciais, das demandas judiciais, né? Então ela tem um volume muito grande. Tu imagina a questão das cobranças, das execuções. Então, normalmente tem um número elevado, em que pese agora o CNJ ter criado um tema que restringe um pouco o quantitativo das execuções judiciais, optando mais por uma questão, ou estimulando uma questão mais de que se faça essas cobranças administrativas, mas que igual vai dar um trabalho gigantesco para as procuradorias e para os órgãos da Fazenda. Então, são demandas, assim, na maioria são esses processos executivos que tem que se propor, mas, assim, aí tem toda aquela demanda hoje, enquanto tu não tiver resolvido uma questão estrutural no país, que é a questão da saúde, é algo que te choca muito, né? Então, quando tu já não tem, a sociedade já não tem onde recorrer, foi fechado as portas, ela acaba ingressando em juízo e claro, busca num primeiro momento quem é que está mais perto, é o município. Então é o próprio município que vai responder, ou seja, através da sua procuradoria. Muitas vezes tu tem que fazer uma defesa de uma situação que é difícil, né? Porque tu está defendendo o interesse, digamos, do município, tentando trazer a responsabilidade do Estado e a União, mas tu está tratando com problemas que é uma vida, né? Uma vida humana, pessoas que realmente estão precisando daquilo ali. Então, não é muito fácil. Então, tu tem que ter um preparo emocional também muito grande. Nós temos a questão também na área da educação. Quando tu consegue ainda articular outras políticas, como com a Defensoria e com a própria Secretaria de Educação, uma questão, notadamente nessa questão de vagas, de aproveitamento, isso eu já estou avançando um pouco no sentido de... Porque eu não consigo imaginar essas coisas sem já estar tentando imaginar uma solução para que diminua, para que a gente não fique enxugando gelo. Então, muitas vezes, essa questão das demandas de vagas, então também é algo que é bastante frequente. Uma outra atuação que deve, né, a Procuradoria está muito presente, é na própria questão da fiscalização quanto à legalidade de todos os contratos, de todas as atuações, as obras, os serviços que o município acaba contratando. E, notadamente, quando tu busca essa contratação através dos processos licitatórios, né, que hoje estão disciplinados pela 14.133, seja na própria execução desses contratos, tu tem que ter um cuidado bastante. Então, a Procuradoria, ela frequentemente ela vai ser questionada sobre determinados procedimentos ou não. E o não cumprimento disso aí vai ensejar mais trabalho também. Uma questão que eu acho de suma relevância é a questão do próprio controle como um todo de legalidade do município. Por mais que o gestor não goste, isso aí também faz parte da Procuradoria. E ela, se bem usada junto com o controle interno, ela tem uma atuação extremamente benéfica. Eu me recordo não vou te dizer exatamente qual a situação, até para não individualizar, mas nós tivemos atos enquanto
enquanto gestor da Procuradoria de Porto Alegre, em que nós atuamos junto com o próprio Ministério Público para averiguar situações que estariam desconformes ao direito. Sabe, de podermos apurar, fazer uma sindicância, levar, né? Inclusive, então assim, tem todo esse trabalho quando tu está comprometido com a coisa certa e fazendo a política de Estado adequada. Perfeito. Certo? E já que tu entrou nesse tema aí, então vou aprofundar um pouquinho, né? Que tipo de desafio, assim, né, surge numa procuradoria, né, no controle e na fiscalização dos contratos, né? Qual é o desafio maior, assim? Olha, eu acho que a lealdade entre os servidores e os gestores, porque a Procuradoria ela vai agir à medida em que é trazido para ela, ou algo seja tão flagrante de uma denúncia que venha. Eu acho que essa atuação ela tem que estar imbuída assim, de toda aquela gestão pública, né? E nisso aí eu acho que é uma preocupação. Eu tive a felicidade de trabalhar com gestores, com prefeitos. Vou falar de novo no Fogaça, que é um prefeito que sempre foi muito zeloso nessa questão de se respeitar os limites constitucionais, os limites legais, o Estado de Direito, né? A boa gestão. Agora, com Paulo Correia, também Glorinha, embora pequeno, também um homem comprometido com uma coisa pública, cada um com as suas idiosincrasias próprias. Mas é essa execução, tu ter um bom fiscal de contratos, tu saber que aquilo que está realmente são pessoas sérias, ou seja, enfim, existe para que a Procuradoria atue, tem que ter esse compromisso de gestão também, o gestor tem que estar imbuído disso, né? E a questão da gestão, fugindo um pouco quando tu fala do controle da Procuradoria, porque eu tenho que estender isso, eu não posso imaginar isso aí sem tu ter a vontade ou o controle da própria gestão. O gestor está comprometido com isso aí. E hoje, assim, aí se pergunta, meu Deus, o que eu vou fazer diante de tantas demandas? Eu acho que a primeira coisa tem que ter um bom planejamento. Eu acho que hoje já não existe mais espaço para tu fazer aventuras, né, dentro de uma gestão pública. Então, é fundamental esse planejamento. Por exemplo, numa cidade, de que maneira eu vou poder enfrentar, eu não sei se eu estou antecipando alguma coisa, mas eu acho que a conversa, ela deve fluir assim mesmo. Aí eu fico pensando hoje em dramas urbanos que nós temos. A questão da moradia, a questão da regularização fundiária, a questão de expandir a cidade para onde, né? Nós temos uma questão hoje, a questão climática, que, olha, as pessoas crendo ou não crendo, ela vai estar presente, ela está em qualquer pauta de discussão no mundo inteiro. Então, assim, eu tenho que trazer essa realidade. E nós, o Rio Grande do Sul, e especialmente Porto Alegre, nós, melhor do que ninguém, sabemos as consequências que isso gera hoje, né? Eu não tenho a menor dúvida. Então, se eu não planejar bem uma cidade, quando eu falo planejar, eu falo no sentido de que eu preciso de um estudo geológico, eu preciso de um estudo hídrico, eu preciso saber o que aquele terreno dispõe, que quantitativo de água eu tenho, sabe? Então, para onde a cidade quer crescer, ou se ela quer crescer nesse sentido. E isso tudo tem que ser submetido, Sérgio e Martina, tem que ser submetido à própria sociedade. Então, assim, muitas vezes eu me pergunto por que se vai lá e se faz alterações pontuais em plano diretor, nisso ou naquilo. Eu não gosto, sinceramente não gosto. Principalmente se isso aí não passar pelo um crivo popular. Porque ela se presta para ser casuístico, tu resolve aquele determinado problema. Porque aí tu não está pensando como um todo na cidade. Porque as coisas elas se refletem, mesmo que eu faça uma atuação do lado de cá, ela de alguma maneira vai refletir do lado de lá. Eu tive uma informação de um conselheiro até para a coisa ficar mais real, assim, para eu me fazer entender. Glorinha, vou falar porque está mais perto, né? Foram os últimos 4 anos. Um conselheiro do Conselho do Plano Diretor trouxe um dado, um estudo, que a Corsã de lá tinha capacidade para 20 mil unidades, ou seja, uma capacidade limitada, embora o território esteja assentado dentro de uma APA. Então, como é que eu vou querer crescer
ou trazer demais investimentos, potenciais investimentos, sem cotejar isso. Não é que eu não queira trazer, eu tenho que adaptar, eu tenho como consertar isso. Consertar no sentido com C, né, de concertação, sim. de buscar alguma alternativa. Se eu assim o tiver e mesmo assim queira crescer, seja bem-vindo. Mas a sociedade está escolhendo, sob pena de daqui a pouco tu traz um caos, né? Sim. Uma demanda muito maior. Então, essa questão do planejamento urbano, ela auxilia barbaramente o desenvolvimento e a gestão da própria cidade. Porque assim, ó, tu querer discutir a questão de zeladoria, isso é comum, isso aí é obrigação de qualquer prefeito, isso é de qualquer gestão, tem que fazer. Agora, essas questões estruturais, essas questões pontuais, elas devem ser estudadas, as decisões devem ser com bases técnicas, mas submetidas à vontade popular. Né? Então, pelo menos eu penso com esse respaldo. Inclusive, isso é um controle constitucional, né? É o que se chama de se não houver um vício de procedimento. Então, são essas ponderações até no crescimento que a gente deve ter, Sérgio. Isso aí. Perfeito. Muito Mas bom. enquanto o senhor toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência, para o Dario de Chapecó, Getúlio de Alcântara, no Maranhão, para a Helena de Tramandaí, o Vitório de Baliza, em Goiás, e a Gabriela aqui de Porto Alegre. Aproveito também a oportunidade para informá-los que logo, logo, a nossa série de e-books Personalidades Vitoriosas será lançada. Eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Fundasolos, marca com passado, presente e futuro. Sinduscom, há 75 anos conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Sincepote e Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores anônimos aí, através do nosso QR Code. Mas, doutor, retomando, os temas relacionados à saúde, moradia, políticas sociais, o senhor acredita que elas tomam mais assim espaço, mais uma observação acurada nas procuradorias dos municípios? Quando ela não está bem planejada, nem bem gerida, automaticamente vai refletir, como qualquer outro serviço. É daí que eu te falo na questão do planejamento, na questão da gestão, né? E é lógico, a questão da saúde também nós não podemos nos enganar. A saúde, por mais importante, e importante a gente sabe que é um saco sem fundo para consumir. É um grande desafio, porque é uma demanda que ela não tem um momento que vai dizer cessou. Não, ela está permanentemente acontecendo. Então, tu tem que estar, pelo menos, razoavelmente preparado para esse recebimento dessa demanda que vem. Se o gestor municipal não estiver bem articulado com o estadual, com o federal, é essa saída que eu vejo para que se possa, né, fazer pelo menos uma gestão tripartite, né, como deve efetivamente ser, não só no papel. Porque o primeiro, como nós tínhamos falado antes, a sociedade ela mora dentro da cidade. Então, o primeiro local que ela vai bater é dentro da cidade. Então, essa articulação e, principalmente, haver uma informação permanente, sabe? Esse diálogo com a sociedade, esse acesso que hoje a evolução tecnológica nos permite, né? Com que haja, porque antigamente a gente ainda tinha uma dificuldade, mas hoje tu tem um acesso muito rápido, né? Muito abrangente, né? Então, eu vejo como uma forma de tu te articular, de articular entre os entes federados e tentar, dentro da maneira do possível, atender aquela demanda que se sabe que ela não tem um momento de terminar, mas pelo menos de bem cuidar aquilo que chega, pelo menos dando o mínimo necessário à condição de humanidade e dignidade do ser humano, né? E como é que tu vê aí, com esse surgimento da inteligência artificial, né, e outras inovações aí, tu acha que isso vai mudar muito a advocacia pública? Ou isso é só uma ferramenta aí? Como é que tu vê isso?
Eu não vejo como advocacia pública, eu acho que isso muda muito. Muda muito a relação do advogado, dos operadores do direito, vamos falar assim, porque eu acho que o termo é tão abrangente que ela não é só a questão do advogado. Hoje ela é uma ferramenta extremamente já vem sendo utilizada pelo judiciário, né, que tem feito com que os próprios advogados ou procuradores, de uma maneira geral, tenham que atuar de uma maneira até muito mais célere, né, porque tem coisas que ainda são questionáveis. Eu sei que tem, e acredito que tem muitas falhas, né, até porque às vezes a gente acompanha decisões, às vezes o meu juízo que não são tão coerentes entre si, mas é porque foi um servidor de uma outra comarca, porque hoje permite esses... Sim. Aí seria mais especificado, mas provavelmente na inteligência artificial ela corrige, né? Desde corrigir sentenças, desde fazer proporcionar processos. Então, assim, mudou. Eu não acho que vai mudar, já mudou. Já mudou. Eu acho que o perfil hoje dos operadores do direito, ele só quem não quer enxergar. Eu, muitas vezes, me sinto um dinossauro frente a tudo que está acontecendo. Porque o nosso processo, se a jeito me permite, assim, acredito que a gente esteja na mesma faixa etária. Isso. O nosso processo de aprendizagem, eu consigo imaginar que ele se deu todo em caixinhas, né? Então, a gente acessava o conhecimento em determinados modos de... Sim. Hoje não, a coisa é assim, tu pega uma criança, ela puxa, parece que ela entra para dentro, para ela é tranquilo. Nós, ao contrário, a gente olha na distância, tem o receio. Mas quem quer estar no mundo ou atuar dentro vai ter que se adaptar, pelo menos com o mínimo necessário. Creio, inclusive, que os operadores de direito tendem a diminuir o número de advogados. Eu acho que não vai ser necessário tantos, mas isso é opinião minha. Tem pessoas que pensam diferente. Eu acredito que diminui bastante, né? Então, vai racionalizar muita coisa. O próprio judiciário está tentando ao máximo enxugar o seu volume de processo e, para isso, utiliza mecanismos, não estou dizendo que não sejam legais, mas como esse limite dos processos de execução até tem que ser acima de R$10 mil. Então, tudo como forma de ficar menor, de ficar mais fácil de gerir. Eu não sei o quanto isso vai ser bom para a sociedade. Acredito que uma parte, sim. E a outra, que vai ficar desassistida, é o município pequeno, nessa questão do tema que eu te falei dos R$10 mil aí, de execuções. Eu não posso comparar o município de Glorinha, de novo, com o município de São Paulo, achar que ele é o mesmo teto para execução de processo, e é mais ou menos isso que estão fazendo. Tem alguns juízes com mais sensibilidade, tem outros, como no caso de Gravataí, ali, estão tratando que é aqueles 10 mil e... Bueno, então... E o processo e a inteligência artificial tocando os processos. O robozinho andando, demanda. Então, é isso aí, gente. Eu não creio que é uma profissão que esteja em crescimento. Eu acho que a inteligência artificial tende a ajudar em muito, mas ela ainda está em processo de implementação, com suas falhas, na minha opinião. E a tendência, é claro, que vai corrigir. E o número de profissionais, eu também acredito que tende a diminuir também. E na questão da capacitação, assim, dos procuradores, dos advogados públicos, nesses municípios que o senhor trabalhou, Porto Alegre e Glorinha, o pessoal busca capacitação por ele próprio ou o município as procuradorias costumam ministrar cursos? Martina, são duas realidades, assim, que eu vou te dizer totalmente oposta. Por exemplo, Porto Alegre, a Procuradoria de Porto Alegre é uma procuradoria de excelência, ou pelo menos foi. Eu não tenho atuado nela nos últimos anos, mas não acredito que tenha mudado. Ela sempre foi como uma procuradoria de referência. Se tem a própria escola, se tem o CEDIM, que é o Centro de Estudos de Direito Municipal. Então, constantemente, tu estava num processo, está ainda, eu acredito, num processo sempre de pesquisa, um laboratório. Eu sempre via a PGM de Porto Alegre como um laboratório jurídico, com criações, com teses, com casos novos. Assim, sempre foi muito fomentado, né? Uma procuradoria estruturada. Exatamente, tanto que ela foi buscada, e acredito que ainda seja, sempre como uma referência, né? Porque nós temos muitas mentes ali dentro, que são chamadas
em diversos pontos do país para ministrar palestra para a nossa revista. Vou falar nossa ainda, né? Eu não sei se ainda está sendo editada, mas acredito que sim. Também tinha uma abrangência muito grande. Agora eu vou para... Ao mesmo tempo, aí eu me recordo para uma procuradoria como foi Glorinha. Tu mal tem tempo de atender pela diminuição pelo quadros. Quantitativo do quadro, entre 2, 3, tu mal tem tempo para atender a demanda, porque aí tu vai ver tudo, todas as áreas do direito. Fora o atendimento presencial, fora as reuniões. Então, tu não há tempo para isso. Se tu quer estudar, tu vai ter que estudar fora. Raramente tu vai ser conseguido mandar para um seminário, para um congresso, sabe? Então, tu tem que ter... Por isso que eu te falei lá no início da necessidade de tu ter uma procuradoria organizada, tu entendeu? De ter ela estar estruturada, para que se propicie. Porque, na realidade, as pessoas dizem, vai gastar, vai isso, vai aquilo. Não, gente, o retorno se dá para a própria sociedade, é um serviço de excelência, tu vai conseguir fazer mais e melhor. Sim, no momento que ela for provocada, exatamente, ela vai estar pronta, né? Então, aí tu acaba ficando muito dependente de consultorias externas, os pequenos municípios, que de uma maneira geral eles acabam contratando, até por essa falta de tempo ou de vocação para esses estudos de imersão, como eu te disse que acontecia na PGM de Porto Alegre, ou acontece, acabam migrando em ter várias assessorias ou consultorias. Várias. Quer dizer, vários municípios, né? As consultorias são poucas. E me diz uma coisa, como é que estabelece assim, uma relação entre procuradoria e as expectativas do cidadão comum em relação assim, a um, vamos dizer assim, um caso de grande impacto social? Assim, como é que se aproximam as coisas? Né? Não sei se eu me fiz entender. Por isso, Sérgio, que eu te digo que a relação da Procuradoria ela tem que estar calcada em ser um órgão de Estado, uma carreira de Estado. Ela tem que estar comprometida com a coisa pública, ela não tem que estar ali de uma maneira casuística colocada para fazer a vontade, seja lá qual for, do gestor que entrou, se vai respeitar ou não. Porque o compromisso primeiro dela deve ser, por ser carreira de Estado, com a própria sociedade, com o certo. Não quer dizer que o CC não vá fazer o certo, porque eu fui várias vezes CC. Sim. Não é isso. Mas ela traz no seu bojo, na sua essência, essa aptidão, ou pelo menos o dever de ser. Né? Então, assim, e a sociedade tem que ter, eu acho que esse é o grande sonho, pelo menos o meu seria, de ver o cidadão, muitas vezes procurando, vai ficar meio catatônico, procurando a procuradoria no seu momento até muitas vezes de dúvida. Né, de poder compartilhar. É claro que ela vai estar dando todo o respaldo para o gestor, né, para que se resolva, mas eu acho que essa conversa, esse diálogo, né, ele tem que ser de uma maneira transparente. Até porque hoje, assim, aquilo que nós estávamos falando sempre da comunicação, hoje a comunicação está muito instantânea, é muito rápido. Hoje nós temos que utilizar todas as outras ferramentas também que já existiam, por exemplo, uma ouvidoria. Eu tive o privilégio de ser, durante um ano no governo, foi um ano antes de eu me aposentar, no governo do Sartori, eu respondi pela Ouvidoria Geral do Estado. É uma coisa que é interessantíssima, porque é todo foco. E se tu consegue fazer um bom trabalho, tu vê o quanto isso aí diminui. Então, eu acho que muitas vezes essa relação que tu te refere, ele tem que ter a Procuradoria como algo sério, ter a certeza de que são pessoas que estão ali fazendo o que deve ser feito, mas essa comunicação ela pode se dar através da ouvidoria. A ouvidoria também presta um serviço maravilhoso. E também é um excelente termômetro para o gestor. Perfeito. Porque, assim, se eu um dia viesse a ser gestor municipal, eu estou dizendo como titular do executivo, não como procurador, eu já fui gestor várias vezes, mas eu digo como gestor, um prefeito, um governador, eu estaria sempre de olho, como meu termômetro na minha ouvidoria, como eu estaria constantemente com aquele especialista nessas mídias sociais, saber o que está vindo, eu tenho que ter um retorno, eu tenho que ter um feedback. Claro, tem coisas que na realidade, às vezes, é impossível, ou até não procede, mas tu tem que estar conectado com a tua realidade. Tu precisa dar essa resposta. Porque eu acho que muito pior do que tu receber um não,
é tu não te responderem nada. Com certeza. Né? Então, assim, ó, até para o não, tu tem que saber por que tu está dando. As coisas não podem ser, porque eu quero ser. Não. Aliás, é da essência do próprio ato administrativo, a motivação. Ele tem que ter motivação, ele tem que ter finalidade. Então, eu vejo que as coisas elas acabam se intercalando e tu pode, não tem que ficar necessariamente na procuradoria. Ela é uma parte importante, muito importante. Mas é isso, sim, um governo ele tem que estar alinhado. Né? Ele tem que querer fazer um governo transparente, ele tem que querer fazer algo que realmente esteja conforme o direito. Né? Claro. E o que o senhor pensa sobre os desafios futuros das procuradorias? O que o senhor acha quais serão os desafios? Olha, eu não tenho bola de cristal. Sim, mas assim, devido à inteligência artificial, isso que você em falou, parte nós já tocamos, né? Nós temos esse desafio aí que é essa questão hoje tu acredita numa melhor prestação de serviço? Da inteligência artificial. O único, digamos assim, ó, eu tenho um receio que se desloque muito, digamos, da realidade. Talvez seja o meu maior receio com a questão da inteligência artificial, que eu acredito muito na relação pessoal, olho no olho. Né? Não sei se é da minha geração, mas é da minha essência. Eu acho importantíssimo. Tem coisas que tu capta numa relação como nós estamos tendo. Eu olhando para ti, tu me olhando. Então, é diferente a maneira de captar e de cooptar as coisas, não é? Talvez, assim, ó, o meu receio em relação a essa evolução tecnológica é que possa haver um distanciamento entre aquilo que a sociedade efetivamente demanda, aquilo que efetivamente a pessoa está querendo prestar, e, de repente, uma frieza de uma resposta que seja só técnica, baseada só em dados, sem ter sido sopesada por uma inteligência natural. Pelo um coração, posso falar assim, sem medo porque nós somos, isso é da nossa essência, né? Talvez este seja o cuidado, ou o receio meu, né? Agora, o desafio é esse, é constante, tu estar preparado, tu tem que estar constantemente estudando, evoluindo, né? Se dispondo aquilo que se fazia desde antigamente, de colocar o pé no chão, de estar disponível para as pessoas, né? Para o cidadão. Não adianta a gente ter uma procuradoria com pessoas capacitadas, mas distantes da sociedade, núcleo, né? exatamente. Porque o munícipe vai atrás de um serviço e daí quem vai atendê-lo, né? Um robô. Então, isso é frustrante. Na minha parte, é frustrante, porque eu ainda sou daquele que eu quero a pessoa, mesmo para me dizer não. Eu quero sentir a verdade no olho dele quando ele me diz não. Diz que um para não sei o quê, diz que dois para não sei o quê. Porque quando a pessoa faz a provocação para o município, ela quer uma resposta breve, né? Mas assim, então, vocês têm consciência que isso que vocês estão colocando, ela não se restringe apenas à procuradoria. Não, isso se restringe a todo modo de ser da gestão. Eu acho que assim, os prefeitos, eu acho que está muito mais neles, falando em administração municipal, tá? Está muito mais neles de querer esse avanço, querer essa gestão, querer uma gestão moderna, uma gestão participativa, uma gestão com resultados, mas sem fugir da tua realidade. Porque não adianta ele colocar na cabeça dele que uma coisa é maravilhosa, mas que não é aquilo que a sociedade quer. Então, às vezes, eu me pergunto, é igual quando faz a criação de lei. Todo mundo diz, o Brasil tem uma quantidade gigante de leis. Dá licença um pouquinho. Sim. Mas aí eu recorro ainda ao velho Pontes de Miranda, nos 4 planos da norma. Não adianta essa norma existir, ela ser válida, ela ser eficaz, mas se ela não passar no plano sociológico, se ela não tiver aceitação, o respaldo da sociedade, para mim ela é inócua. E eu acho que, de uma maneira geral, a própria gestão pública, ela passa a ser inócua se ela não está respondendo aos anseios daquela comunidade que o elegeu dentro daquelas propostas que foram apresentadas. Não adianta eu dizer que eu vou fazer algo, prometer algo, e daqui a pouco eu estou executando outra coisa que é a minha vontade. Então, eu acho que passa por isso tudo. Claro. Nós estamos indo mais para uma discussão...
fazer papo, né? É isso aí. De vida, são das coisas que acontecem são posições, são opiniões que nunca estão terminadas, pelo menos eu penso assim, que nunca estão terminadas. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que com mais de 40 anos dentro da área pública, a gente está todo dia aprendendo alguma coisa. Mas essa questão Agora, da casualmente, eu estou só aposentado, faço 14 dias. Daqui a pouco, quem sabe, né? Hoje tive um convite, vim aqui para atender ele na Farsul. Eu digo, olha só, o mundo, assim, às vezes ainda chama o velhinho para perguntar alguma coisa, né? Mas eu acho que o importante é a gente estar com essa cabeça sempre aberta, com a certeza de que as coisas, elas não são estáticas. Mas né? essa questão da inteligência artificial está sendo provocada no mundo todo, né? Essas dúvidas, porque nós já temos... Surgiu outra área do direito digital. Mas é lógico, é lógico. Então, as pessoas estão preocupadas com isso. Eu acho que, assim, ó, a questão da inteligência artificial, ela tem que ser bem usada, ela tem que ser bem desenvolvida, ela tem que ser franqueada. As pessoas têm que desmistificar o que é, o que vai fazer. Tem que saber que ela é para determinada coisa, ela não pode ser para o todo. Eu não posso também, e tem temas hoje que nós falávamos antes, eu não posso hoje ignorar a questão da realidade climática. Não posso. É um tema, tu acreditando ou tu não acreditando, isso pouco importa, a realidade está aí. Tu vai ter que pensar nisso. Aqui em Porto Alegre, acho que é o grande desafio. Tu está pensando na questão de proteção para que não ocorra mais aquilo ali, mas, ao mesmo tempo, tu tem que estar pensando em outras coisas. Nós não temos potencialidade, daqui a pouco, para a captação de carbono. Isso aí não pode virar valor. Eu acho que é isso que nos obriga a pensar. Porque tem questão da geração de emprego, né? Exatamente. A inteligência artificial está avançando de um jeito que de um lado surgem novas profissões para trabalhar com isso, de outro lado some. Exclui outras, né? E a questão do idoso. Tem idosos que não sabem ligar um computador ainda, né? Nós temos que ter um programa. Então... Às vezes eu vejo, assim, e eu entendo que ainda é incipiente, né? Mesmo os programas que tem para a primeira infância melhor e voltado para a criança, tem que ter mais, inclusive, é importante, mas eu não vejo muito um quantitativo tão expressivo em relação à velhice. O mercado de trabalho está assim, sinalizando uma busca pelos 50 a mais, né? Pois é, porque na realidade assim, tem que cair aquele tabu de que a pessoa, e aí eu não estou falando de causa própria, mas eu sempre pensei isso, porque tu atingiu uma determinada fase, as pessoas começam a te olhar com preconceito, aí tu não é capaz de fazer isso, não, tu é. Claro. Talvez tu tenha um jeito diferente de fazer. Sim. E o jeito diferente não significa que seja melhor ou pior. Sim. Tu só tem que respeitar. É igual às diferenças. Tu tem que saber respeitar as diferenças que existem. Porque um velho e uma criança, eles são pontas de uma mesma corda. Sim. Porque o velho é a pessoa que deu certo, que chegou até a velhice. Só que ele vai ter comportamentos que vai tender ou vai parecer aquilo que tu tinha lá no início. Vai precisar de cuidado. Daqui a pouco vai precisar de fralda. Vai precisar de atenção. Eu acho que essas políticas, assim, é uma política de cuidado. E aí, quando tu fala nessa questão da inteligência artificial, nós temos que saber usar isso em benefício dessas pessoas também. Exato. Né? Eu sei que gestão pública não é fácil, administração não é fácil, mas as pessoas entram porque querem. Eles escolheram entrar. Eu acho que isso nunca deve ser esquecido. Nunca deve ser esquecido. Seja por aquele que fez concurso, que aí estudou um monte, uma barbaridade, mas não, eu estudei, eu estou concursado. Não. Agora tu mostra por que tu veio, por que tu estudou tanto. Tem que ter inteligência emocional aliada ao conhecimento. Isso, também, e aquele que vai lá pela questão do voto popular, mais ainda. Sim. Mais ainda, ele tem que dizer por que ele veio. É o que pensamos. João, que mensagem tu deixaria aqui para os ouvintes, né, sobre a importância de uma procuradoria no funcionamento e no desenvolvimento de município? Assim, qual é a importância disso tudo aí? Eu vou te responder isso pelo que eu respondi no início, começando. Eu não acredito em nenhuma gestão que não esteja respaldado numa conformidade com o direito. Sim. E quem pode te propiciar, inclusive como segurança, não só para a sociedade, mas para o próprio gestor, é o bom advogado, é o bom advogado público. Ele não tem que ser o impeditivo de um desenvolvimento, de ser um tranca-rua, como eles gostam de dizer. Não, ele tem que propiciar. Lógico, dentro do terreno da legalidade. Sim. É óbvio, né? Mas
eu acredito e muito na questão da Procuradoria. Eu acho que a mensagem é essa, assim, ó, é uma profissão belíssima. Eu tive condições de exercer não sei quantos anos da minha vida, normalmente por indicação técnica, mas foram 10 anos no município de Porto Alegre, 4 no de Glorinha, mais X dentro do Estado, coordenando secretarias de Estado, da Central de Licitações também. E eu vejo que tu consegue modificar, tu consegue fazer a diferença. Um bom procurador, uma boa advocacia pública, ela modifica para melhor as coisas. Então, e tanto é que sempre te dá essa ânsia de fazer. Eu começo a falar nisso aí, parece que eu não tenho mais a idade que eu tenho, parece que bom, me dá mais alguma coisa que eu quero fazer de novo. Né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem esse compromisso de querer fazer o mais e o melhor. Perfeito. E nesse contexto todo, quem é o cidadão João Batista Link Figueira? O cidadão... Bom, é um senhor de 64 anos, né? Formado em Direito, casado, separado, embora sem estar divorciado, 2 filhos, 5 netos, um 6º a caminho. Então, alguém que tem se sente comprometido muito seriamente com a questão do meio ambiente, onde está no meio ambiente, não, quando eu falo, não só aquela questão do meio ambiente, porque matar o bichinho, isso, não. O meio ambiente, seja inclusive o meio ambiente urbano, como o meio ambiente rural. Hoje eu optei em viver numa cidade pequena, tenho um contato muito próximo com animais, inclusive animais silvestres, que eu tenho o prazer de ver sobrevoar a minha casa no açude que tenho, né, descascando. Então, é alguém que não tem preguiça, por exemplo, para ter que fazer alguma coisa em favor de algo que acredite, de uma política pública, por exemplo. Se alguém me motivar, me fazer crer que determinada coisa é importante para a sociedade, pode me ter como parceiro, sempre. Né? Agora, se eu não acreditar, o Sérgio já me conhece há alguns anos, sabe que a gente toca, releva, né? E procuro, antes de qualquer coisa, eu acho que isso é importante, não interessa que profissão tu siga na tua vida, tu tem que ter uma coerência, né? E procurar sempre estar em paz contigo, que talvez seja a coisa mais importante. E é isso que eu busco na minha vida, é estar em paz comigo. Porque se eu estou em paz comigo, eu vou estar em paz com o mundo, né? E aí eu vou poder produzir, vou poder ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que seja mais agradável até de conviver, né? Então, é isso aí que eu imagino. Né? Acredito muito em Deus, eu não consigo dissociar a minha vida sem a existência de um ser supremo, né? A gente está inserido nesse mundão aí. Então, porque tu não consegue achar explicações para outras coisas que tu vê na vida, inclusive justiça, que não seja sem ter uma fé. É isso. Muito bom. João, a gente queria aqui, em nome do programa, deixar aqui um profundo agradecimento à tua disponibilidade de estar aqui conosco, dizer que foi um privilégio ouvir e que a gente espera aí, quem sabe agora vamos gravar um outro assunto aí mais para frente sobre algum assunto específico aí do direito. Não pode ser sobre o internacional. O internacional. Eu tô de vermelho, mas sou gremista. Internacional, olha isso, eu não falar sobre o Inter, eu tenho um filho que está lá dentro, assim, que coordena o Museu do Inter, assim, apaixonado. Não, mas estamos prontos, não só necessariamente sobre... Vocês viram que a questão, eu gosto muito de falar sobre gestão pública pelo fator da diferença que isso faz, da modificação social que isso gera. Com certeza. É por isso. Então, eu não gosto de isolar só a Procuradoria, mas essa questão da gestão. E para outros temas, a gente está aí. A questão ambiental eu gosto muito também, isso que eu te falei, é verdade. Nós temos que ter uma discussão sobre a APA do Banhado Grande ali, algo que eu comecei a separar algum material para estudar, eu acho que é importante, né? Então, nós temos que estar preparados para isso, né? Tem tantas crianças aí pequenas, se a gente não conseguir passar alguma coisa para eles, né? Então, verdade. Mas eu estou pronto. E, na realidade, o privilégio é meu de estar aqui, até porque eu fiquei me questionando, digo assim, o que esse velho que está aqui nesse fundão de campo aqui ainda tem que possa falar. Mas eu estou à disposição, se vocês entenderem que tem algum tema que eu possa contribuir. Mas com essa tua rica caminhada aí,
Com certeza Com esse currículo não vai faltar episódio pra gente fazer com ele. Tá bem bom, então. Tá bem Então bom, tá, foi um tá prazer bom. conhecê-lo pessoalmente. Até breve, então. Muito obrigado e a todos o pessoal que tem acompanhado. Fica o meu abraço. Desculpa muitas vezes a franqueza ou a singeleza de algumas respostas, mas eu não sou muito diferente disso, não. Tá bem? Tá Muito obrigado. ótimo, então. E pessoal, você que ficou até esse momento no canal, tá na hora de curtir, comentar, compartilhar e lembre-se que toda segunda-feira às 20 horas um episódio novo para você. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Lideranças. Até amanhã, já queria. Até semana que vem. Até semana que vem, lideranças do Brasil.